Parecia um dia comum para você, mas quando de repente Deus te mostrou alguma coisa, sem dizer nenhuma palavra. Eu sou Rafael Morato e hoje nós vamos falar sobre o tema impressões. Olá, ministros! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Sementes para o Semeador. Em algumas ocasiões, Deus usa palavras muito bem claras e objetivas, muito bem explicadas para falar conosco, facilitando assim a nossa compreensão sobre aquele assunto e sobre a mensagem que Ele quer que nós ministremos. Mas Deus tem inúmeras formas de falar com a sua igreja e a impressão é uma delas. Olha, eu não sei se já aconteceu com você, mas essa questão de Deus falar conosco sem usar palavras tem sido uma coisa muito frequente em nossos dias. A impressão ela tem uma característica muito abstrata, porque Deus nos mostra imagens, visões ou até mesmo um versículo que nós lemos em nossas Bíblias e não conseguimos interpretar essas coisas imediatamente. Então a impressão ela tem essa característica de falta de explicações quando se trata do entendimento da palavra de Deus no momento exato que Deus nos mostra. Bom, antes de começarmos a falar sobre esse assunto, gostaria aqui de fazer um esclarecimento muito importante a respeito de quando Deus nos dá uma mensagem de maneira parcial através das impressões. Eu quero esclarecer que Deus, de maneira alguma, em hipótese alguma, Ele quer nos deixar confusos ou duvidosos a respeito da mensagem que Ele quer nos dar. E gostaria aqui também de analisar com você um caso das Escrituras onde Deus dá a um homem, é isso mesmo, um homem na Bíblia que teve uma visão, uma impressão e também não entendeu no momento exato em que Deus falou com ele. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9, Deus mostra a Pedro um lençol por 3 vezes com animais impuros, animais que os judeus não poderiam comer naquela época por causa da lei judaica. Mas aqui eu não gostaria de entrar no mérito alegórico, no mérito simbólico desse texto, mas gostaria aqui de mostrar quais foram as reações de Pedro e o que aconteceu nas entrelinhas deste texto para que nós aprendamos com as Escrituras a lidar com esse tipo de impressão e de visão. Bom, a primeira observação a respeito desse texto que eu quero falar com você é que Pedro, mesmo tendo andado com Jesus, mesmo tendo ouvido o que Jesus estava dizendo de perto, tido entendido muitas coisas que Jesus falou, nesta ocasião ele não entendeu o que Deus estava querendo dizer a ele, mesmo tendo mostrado a visão por 3 vezes. Por isso nós devemos nos sentir felizes e nos sentir dentro do comum quando nós não entendemos da primeira vez o que Deus está querendo dizer. Em segundo lugar, eu quero dizer que não leremos o texto aqui de Atos 10 completo para que o nosso tempo não se alongue demais. Mas eu peço que você leia e medite, faça uma reflexão nesse texto a respeito dessas impressões, desses sentimentos, dessas imagens e visões que Deus tem te dado. A primeira questão é que Pedro, dentro desse texto, ele nos mostra que devemos dar importância para aquilo que Deus está nos mostrando. Em segundo lugar, nós devemos querer entender aquilo que Deus está nos mostrando antes de passarmos para a igreja. Em terceiro lugar, nós devemos estar alertas ao que está acontecendo depois que Deus nos mostra aquela visão, porque os próximos acontecimentos vão ser primordiais para que nós entendamos o resto da mensagem e possa assim acontecer como aconteceu com Pedro. O Espírito Santo guiou Pedro. Ele disse a Pedro, ele falou com Pedro, tem homens lá fora te esperando, tem homens na casa te esperando. Irmãos, isso é maravilhoso. Não tenha pressa para ministrar aquilo que Deus te mostrou e também não despreze a mensagem de Deus. Por isso, faça como Pedro, aprenda com Pedro, dê importância ao que Deus te falou, cisme com a visão, queira entender a visão completamente antes de passar pela igreja e também fique alerta ao que está acontecendo ao seu redor para que Deus possa entregar a você a mensagem completa e assim a igreja possa ser muito mais edificada.
Eu espero que você tenha sido edificado com essa parte das Escrituras que nos mostram como lidar com as impressões. Eu gravarei o próximo vídeo a respeito das precauções que nós devemos ter para lidarmos com elas. Eu espero que você tenha sido edificado. Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos essas ideias e eu te espero lá. Deus abençoe!